Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isadora, ou Dodoca para os íntimos, e hoje, infelizmente, eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto que vocês já devem saber qual é, que é eu fui assistir ao filme do Morro dos Ventos Uivantes. E assim, gente, eu fui com uma amiga, ambas estavam esperando que fosse uma grande bomba, né? E, vocês não vão acreditar, a gente estava certa, foi uma grande bomba esse filme. Então, assim, hoje eu queria dar o meu review do filme e falar um pouco, assim, por que eu acho que ele foi tão ruim nesse sentido, tanto como adaptação quanto como filme, tá? Eu achei que ele foi ruim nos dois sentidos. Eu queria falar um pouco sobre isso com vocês. Mas antes de começar, eu queria pedir para você se inscrever no canal se você não for inscrito, dar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos. Toda vez que eu falar de algum livro aqui no canal, eu vou deixar um link aqui na descrição, que é o meu link da Amazon, tá? Então, se vocês comprarem por esse link, vocês estão me ajudando muito. Não deixem de me seguir no Instagram também, tá? E é isso, vamos para o vídeo. Então, gente, essas polêmicas com esse filme, elas tinham começado antes desse filme sair, né, e tal. Antes de tudo, foi colocado na mídia quem seriam os personagens, o casting. Saiu que seria a Margot Robbie como Kathy e o Jacob Elordi como Heathcliff. E esse casting já foi o primeiro problema lá quando anunciaram esse filme, né? Porque, para quem lê o livro, o Heathcliff ele é descrito como um personagem que não é branco. Meio cigano, talvez ali conhecendo, né, a diáspora para Inglaterra, talvez um cara das Antilhas, algo assim, né? Então ele não era um personagem branco, isso a gente tem certeza, isso é descrito no livro, né? A cor da pele dele. Então esse foi o primeiro grande polêmica envolvendo esse filme, e que eu acho que já foi um grande erro antes de começar tudo, né? A Margot Robbie também não foi uma boa escolha, já que a Margot Robbie é muito bonita, gente. Vamos falar a verdade. A Margot Robbie é muito bonita e a Kathy, personagem, não é tão bonita assim. Fora que ela é uma personagem morena, a Margot Robbie é loura, a personagem é bem mais jovem do que a Margot Robbie de fato é. Então, assim, muitas questões que já foram problemáticas de início. Quando lançou o trailer de fato, eu vou falar sério agora pra vocês, gente. Eu achei que fosse, assim, rage baiting, né? Pra quem não sabe o que é rage baiting, vou pedir pro editor colocar aqui uma pequena definição. Que é, assim, eu achei que fosse pra causar, sabe? Eu achei assim, não é possível que esse filme vai ser sobre isso. Eu achei que fosse pra dar ibope, né? Para as pessoas irem lá e ver o filme com raiva e tal. E eu acho que deu certo, de uma certa forma, mas não acho que ela tenha feito de propósito pra ser da raiva. Acho que ela fez de verdade. Quando eu assisti esse filme, eu tive a sensação de que ela levou esse filme a sério, de que ela queria fazer isso mesmo, né? Não foi que ela foi mal interpretada, era isso que ela queria fazer. E qual é o grande problema do filme, né, gente? Pra quem leu o livro e amou o livro, gente, esse livro é um dos livros da minha vida. Eu li esse livro na faculdade e mudou muito a minha vida. Foi assim, eu tava descobrindo muitas coisas, eu tava descobrindo muito a literatura e esse livro foi fundamental, né? Então, assim, ver esse livro transformado no que foi nesse filme foi muito complicado pra mim. Então, qual é o grande problema, né? Pode ser que vai vir alguém e vai falar, mas poxa, é uma adaptação, não precisa ser tão fiel. Ok, concordo super. Não acho que as adaptações precisam ser exatamente o que diz linha a linha no livro. É impossível, são linguagens diferentes, são olhares diferentes, são leituras diferentes e é óbvio que nunca vai ser igual. Porém, né, gente? A adaptação, para ser boa, na minha visão, ela precisa conter a essência da história que ela quer contar, né? Então, existe um filme muito bom, tá? Eu recomendo muito para vocês, que eu acho muito legal esse filme, que é o Romeu e Julieta, acho que dirigido pelo Baz Luhrmann, né? Que é com o Leonardo DiCaprio e com a Claire Danes. É um Romeu e Julieta, assim, o roteiro é totalmente Shakespeare, mas o filme é novo, né? O filme é como se passa nos Estados Unidos, são gangues, etc. Então, assim, ele traz elementos novos,
ele subverte várias coisas, mas a essência continua a mesma, dos personagens, do filme, da história, a essência continua igual, né? Então o grande problema não é que, ela botou muitas coisas diferentes, não. O problema é que a essência da história, o que a história quer ser, não tá naquele filme. Primeiro, porque o marketing do filme dizia que era a maior história de amor já escrita, e não é, né, gente? Esse livro, para quem não sabe, não é uma história de amor. É uma história sobre degradação mútua, é uma história sobre ódio mútuo, transformado ali, né? O amor que se transformou num ódio, no desprezo mútuo. É uma história sobre pessoas ruins, sobre pessoas destruídas. Então, não tem como ela fazer um filmezinho de romance hot, erótico e achar que é bom, tá, gente? Desculpa, não tem. Mas eu acho que o grande problema desse filme é isso, é que ele quis se levar muito a sério num lugar que não dá pra se levar a sério, né? Então, assim, eu acho que pra mim esse é o cerne do problema. O filme não tem a essência da história. Se a Emerald Fennell, que é a diretora, quisesse fazer um filme sobre sexualidade da mulher no século XIX, sei lá, que ela fizesse o filme dela, que ela fizesse a história dela. Mas utilizar uma história tão aclamada só para engajar o público, acho muito difícil, né? Acho muito complicada essa escolha dela, porque você cria problemas ali e você tira a qualidade de uma história que, porra, é uma história muito importante mundo afora, né? Então, esse pra mim foi o primeiro problema, tá? O problema da escolha dos atores, pra mim, também foi muito complicado, porque o fato do Heathcliff não ser branco tem tudo a ver com quem ele se torna, né? Então, o Heathcliff, ele sofre tanto racismo, preconceito, ele é tão degradado pelo fato dele não ser branco numa sociedade predominantemente branca, que ele se transforma numa pessoa horrível e amargurada. Como que isso não é visto como uma parte fundamental do filme? Isso é fundamental. E eles colocam o Jacob Elord, que, né, na geração agora é um galã, é visto como um galã. Eu não sei o que aconteceu com essa escolha desses atores. E assim, pra mim, essa questão dele não ser branco me incomoda tanto, porque o problema dela não era trabalhar com pessoas não brancas. O Edgar Linton não é branco, né? Aquele ator não é branco, ou seja, o marido que ela vai casar, ele não é, mas ele é um banana no filme, né? Ele é um banana, no livro também mas no livro ele não, ele é branco. Então, assim, ela não tem problema em trabalhar com esses atores, ela tem problema porque ela transformou o filme num grande romance, num grande erótico, numa fanfic do que era o Morro dos Ventos Vivantes, e ela não conseguia conceber essa imagem desse filme com um personagem não branco, com uma outra personagem branca. Então, assim, pra mim isso foi um grande problema, é uma questão nesse filme, tá? Além disso, o grande tabu aí desse filme, a grande questão que as pessoas estão falando é o fato dele ter cenas eróticas, muito eróticas, né? E assim, gente, o problema não é por si só ter cenas eróticas, né? Se o filme for erótico, parabéns pra ele que ele tenha cenas eróticas. Mas a história não é erótica, ou não era pra ser, né? E além disso, essa diretora, ela coloca conotação sexual em coisas que não deveriam ter conotação sexual, né? Então, em vários momentos ela coloca conotação sexual e é uma situação totalmente aleatória, né? Que não necessariamente precisaria daquilo. Então, assim, a inserção dessa sexualidade, dessas cenas de sexo, ela é muito gratuita pro filme, né? Ela não adiciona à história, ela é apelativa pro público, né? Ela é apelativa pro público. E até quando a gente acabou, né? E a gente olhou, eu e minha amiga, olhamos em volta e vimos a galera que estava assistindo esse filme, meninas muito jovens e tal, a gente falou, realmente, esse filme não é pra gente, né? E assim, não que eu sou velha, né, gente? Eu tenho 26 anos, mas eu também tenho uma certa bagagem literária que eu acho que acaba contribuindo, querendo ou não, para você ir refinando certos gostos. Então, assim, eu e essa minha amiga, a gente realmente não era o público para esse filme, né? Tem público, gente. Vai ter público. Pode ter certeza que vai ter público.
Porque pelo que a gente viu, tem gente que vai gostar. E ok se a pessoa gostar, né? Nunca nada, unanimidade, principalmente arte. Então, tranquilo você gostar. Agora, como uma pessoa que ama essa história e que essa história moldou um pouco a minha vida de leitora pra frente, não tem como eu olhar esse filme e pensar que tudo bem, né? E é claro que a diretora se justificou, né? Falando que ela colocou o nome do filme entre aspas, porque ninguém é capaz de fazer uma história desse tipo. É impossível. Porra, então não faça. Então faça um filme seu, né? Eu penso dessa forma. Porque assim, se for pra fazer e fazer uma desvirtuação, né? Então assim, faça uma história outra. Faça uma nova história. Porque isso é uma fanfic que quer se levar a sério, né? Isso pra mim é o mais importante. Se o filme não quisesse se levar a sério, é uma coisa, mas esse filme quer se levar a sério. E ali a gente tem personagens que são degradadas por nada, né? A gente tem muitos problemas nesse filme, gente. Então, assim, me digam aí nos comentários se você já assistiu, se você quer assistir depois desse vídeo. E, enfim, se você já leu esse livro, se você gostou, tá? Eu tô até com esse livro aqui, porque eu tive uma vontade absurda de relê-lo agora que, depois que eu assisti esse filme, pra dar uma limpada, né? Pra dar uma limpada na minha mente, falar, não, agora vou ler uma coisa boa. E eu acho que eu vou reler, tá? Eu tenho quase certeza que eu vou reler esse livro. Eu não sou muito de reler livros, raramente, mas essa é uma situação que pede, tá? Então, eu vou começar a reler porque eu vou precisar muito, eu preciso muito que essa história volte aqui a parte da frente da minha mente e esse filme fique pra trás. Deixa aí nos comentários então o que você achou. Eu vou deixar também, gente, o link pra esse livro aqui, tá? Na Amazon, quem quiser comprar, quem não tiver, quem não conhece a história. Eu recomendo muito você conhecer o livro ao invés do filme, mas se você quiser assistir o filme, vá, né? Então, eu vou deixar o link da Amazon aqui, então se você comprar por esse link, você me ajuda muito. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha com as pessoas e também, gente, conversa, tá? Nada é unânime. Se você gostou do filme, coloca aqui porque você gostou e vamos conversar e vamos debater, porque que bom que a gente pode conversar sobre as coisas, tá? Então é isso. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo, dê um like pra me ajudar também na divulgação. Não esqueça de me seguir no Instagram. Por hoje é isso. Tchau, tchau!